Vamos com as notícias do Legislativo agora, porque a primeira parte da 40ª reunião ordinária teve a apresentação das ações dos 250 anos de Campinas. Campinas completa 250 anos em 14 de julho e a Câmara realiza diversas ações comemorativas em função do aniversário da cidade. Uma delas foi a primeira parte da 40ª reunião ordinária por iniciativa do presidente do Legislativo, o vereador Luiz Rossini, que contou com a participação do prefeito Dário Saad. O chefe do Executivo falou dos avanços e dos desafios, além da contribuição do Legislativo para os diversos setores. Em todas as ações teve o protagonismo da Câmara Municipal de Campinas junto com o Executivo. Em todas as grandes ações, nesse esforço que a cidade está fazendo, com possibilidade real de acabar com a fila de creche, o projeto de lei foi discutido aqui nesse plenário. Na redução da fila histórica por habitação popular em Campinas, de 42 mil para 18 mil, com tendência a reduzir mais, o projeto do ex-Coab foi discutido aqui no plenário. Então, esse protagonismo que eu chamo da Câmara e da Prefeitura tem feito Campinas avançar muito. Temos desafios, temos muitos desafios. Está tudo perfeito? Não está tudo perfeito. Mas nos últimos 3 anos, a Câmara de Campinas e a Prefeitura conseguiram fazer com que a cidade avançasse muito. Vários parlamentares acompanharam no plenário a apresentação, que teve também o detalhamento das atividades em comemoração ao aniversário de Campinas pela Câmara. A Casa já lançou um selo especial de aniversário, está com uma exposição de ilustrações em homenagem à cidade no hall de entrada do plenário e diversas reportagens sobre o tema na TV Câmara Campinas, que também está exibindo fotos da cidade enviadas por cidadãos no jornal Câmara Notícia. Também estão sendo preparadas e organizadas novas ações em versão digital do MECA, o Memorial da Câmara de Campinas. Mostrar que a Câmara esteve presente nessa história de Campinas, né? Desde 1797, o desenvolvimento da cidade teve muito a contribuição da Câmara. Ainda no período colonial, a Câmara já exercia funções, inclusive executivas, do Judiciário, depois no período imperial e no período da República. Então, comemorar essa data aqui no Legislativo significa, primeiro, reconhecer a importância também do Poder Legislativo na história de Campinas. Segundo, demonstrar a importância que Campinas adquiriu no contexto, no cenário nacional, sendo uma das maiores e melhores cidades, né? Referência em vários segmentos, saúde, educação, tecnologia e meio ambiente, e também um dos melhores IDHs do Brasil. O prefeito lembrou que também já foi um representante do Poder Legislativo. Ele presidiu a Câmara entre 2005 e 2006 e fala com orgulho do período parlamentar. Fui vereador por 4 mandatos e meio, não perdoo nem o meio, porque fui suplente e assumi metade do mandato. Tenho uma honra muito grande de ter sido vereador aqui em Campinas por vários mandatos. Eu falo que meu pai, ele infelizmente nos deixou antes de eu ser prefeito, mas o fato de eu ter sido vereador em Campinas, para ele, era um orgulho. Ele contava para todo mundo. Eu falei, pai, calma. Ele tinha esse orgulho e eu tenho também. Eu acho que a Câmara de Campinas é uma Câmara que é exemplo para o país todo. Para mim, ter passado por aqui foi um aprendizado e foi fantástico. Em julho, serão diversas ações que já estão disponíveis no hot site da Prefeitura, no campinas.sp.gov.br/sites/250 anos. Uma cidade acolhedora que começou em 1774, após a Vila de São Carlos ser reconhecida como município, povoado por Francisco Barreto Leme e que hoje tem cerca de 1.200.000 habitantes. Eu cheguei aqui em Campinas para fazer faculdade de medicina em 82, há 42 anos atrás. E a cidade me acolheu, e a cidade me deu a oportunidade de me tornar médico aqui, de me tornar pai e também de ser prefeito, que é uma honra que eu tenho muito grande. A gente quer que a cidade, a população de Campinas, entenda como é bom morar nessa cidade que é acolhedora, hospitaleira, próspera e que tem uma gente maravilhosa e bondosa. O vereador Igor Diego protocolou um projeto de lei em que pede isenção de taxas para eventos beneficentes de entrada gratuita e sem fins comerciais
que pretendem incentivar a realização de atividades que promovam o bem-estar social e cultural da população de Campinas, sem onerar os organizadores dessas iniciativas, que geralmente operam com recursos limitados. O projeto de lei ordinária do vereador Igor Diego propõe a isenção de taxas e emolumentos para eventos beneficentes de entrada gratuita e sem fins comerciais. Tem como principal finalidade incentivar atividades que promovam o bem-estar social e cultural da população de Campinas. Os eventos beneficentes, que são realizados em vários pontos aqui de Campinas, desempenham um papel importante na vida comunitária, oferecendo à população sem custo atividades culturais, recreativas e também educativas. Segundo o vereador, a lei reforça o compromisso com a política pública de cultura, ao alinhar a isenção a critérios que fomentam o desenvolvimento cultural. O parlamentar destaca a importância de preservar e incentivar tradições culturais que definem a identidade de Campinas. Eu tenho aqui na casa também a responsabilidade de presidir a Comissão Permanente de Cultura. E nessa oportunidade a gente tem tido uma escuta muito ampla com os fazedores de cultura do nosso município, e eu fui procurado por alguns deles explicando que hoje, para um produtor de eventos aqui fazer um evento cultural sem fins lucrativos, eles têm que pagar, por exemplo, uma taxa de alvará, que é obrigado todos os eventos a realizarem, a tirarem o alvará. E esse custo, muitas vezes, ele acaba dificultando a fomentação desses fazedores de culturas, que esse recurso poderia estar sendo investido no próprio evento ou em outros eventos na cidade de Campinas. Esta semana, a Comissão de Política Urbana promoveu uma audiência pública e debateu o projeto de lei complementar de autoria do vereador Arnaldo Salvetti, que torna obrigatório o uso de dispositivo anti-refluxo capaz de vedar a passagem de patógenos, gases, odoros e animais pelos ralos de chão dos imóveis. A Câmara Municipal de Campinas realizou a 28ª audiência pública sob o comando da Comissão Permanente de Política Urbana, presidida pelo vereador Igor Diego. Foi debatido o projeto de lei complementar de autoria do vereador Arnaldo Salvetti, que torna obrigatório o uso de dispositivo anti-refluxo, capaz de vedar a passagem de patógenos, gases, odores e animais pelos ralos de chão dos imóveis. Tivemos a oportunidade de discutir e entender melhor a preocupação dele com as questões sanitárias do que se envolve as doenças que podem ser transmitidas através de um mecanismo comum nos equipamentos públicos e industriais, que é o ralo sanitário. Então hoje existem tecnologias capazes de ajudar a combater a proliferação dessas doenças. E o vereador Arnaldo, através de uma legislação, ele está propondo aqui então alguns mecanismos para ajudar nesse tema. A proposta estabelece que esse dispositivo deverá ser instalado obrigatoriamente em escolas, hospitais, clínicas e outros estabelecimentos comerciais com acesso público. Também deverá ser instalado em edifícios utilizados pela administração pública. Durante a audiência pública foram mostrados alguns modelos que poderão ser utilizados. Para poder melhorar, inclusive, as novas obras, inclusive em hospital, creche, escola, para o bem-estar das nossas famílias, crianças, e os munícipes da cidade de Campinas. O projeto determina ainda que a não instalação do dispositivo anti-refluxo sujeitará aos infratores a advertência. Em caso de reincidência, a multa de 200 UFIX, equivalente a R$ 936 em valores atuais. O presidente interino da comissão destaca que a lei reforçará a legislação sanitária de Campinas. A gente entendeu, através também da participação do Dr. Maurício, que ele ajudou na construção legislativa desse mesmo tema na cidade de São Paulo, que já foi aprovado. Então o Dr. Maurício trouxe como foi lá o andamento dessa lei, como que a Câmara Municipal da cidade de São Paulo viu essa propositura e entende, trouxe também um estudo. Também já pedi para ele uma cópia para a gente pensar aqui de todo esse benefício na questão sanitária, para deixar aqui até para suporte para os demais colegas da casa depois poder ter em mãos o estudo. O projeto legislativo ele tem como base a proteção e segurança à saúde pública. Nós temos hoje vetores de doença que são
específicos de ralos. Tá? Os sistemas de proteção e vedação de drenagem de ralos, eles já existem, né? Entretanto, assim como o cinto de segurança durante muitos anos não foi obrigatório, causando e gerando um grande gasto público posteriormente quanto aos tratamentos de saúde ou mesmo pela perda de vidas humanas, assim também os sistemas de vedações não são obrigatórios, o que gera também um gasto público e também perdas de vidas humanas hoje. Hora de homenagem no Jornal Câmara Notícia, porque a vereadora Débora Palermo entregou o diploma de mérito médico Dr. Roberto Maia Rocha Brito a Ellington Chaim. Confira como foi. Ellington Adame Chaim é coordenador do Grupo de Cirurgia Bariátrica e Metabólica da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. A vereadora Débora Palermo justificou a entrega do diploma de mérito médico Dr. Roberto Maia Rocha Brito. Reconhecemos não apenas a sua excelência profissional, mas também a dedicação incansável e o impacto positivo que o Dr. Chaim tem tido na vida de tantas pessoas. Em seguida, a vereadora lembrou uma parte da carreira profissional do médico. Em 1978, veio para Campinas logo após ser aprovado na Faculdade de Ciências Médicas de Campinas. No decorrer do tempo, se especializou em transplante hepático na USP e participou do primeiro transplante hepático da Unicamp. Sempre buscou a excelência em seu trabalho, fazendo especialização, doutorado em 1998, livre docência em 2009, professor titular na disciplina de moléstias do aparelho digestivo na Unicamp, entre muitas outras. O homenageado, nascido na cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais, em 1957, adotou Campinas como domicílio ao ser aprovado na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Na universidade, fez residência, pós-graduação, mestrado e doutorado, dedicando-se à área de tratamento da obesidade. Possui mais de 150 artigos publicados, 17 capítulos em livros de medicina, além de ter recebido 35 prêmios de reconhecimento por serviços prestados à área da saúde. Eu não trouxe um discurso escrito, né? Porque o meu único discurso vai basear numa única palavra: gratidão. Eu acho que é só isso que eu tenho que discursar. É gratidão. Acho que gratidão é uma coisa que a gente não faz, a gente traz do coração, né? E eu gostaria de inicialmente agradecer a Deus, que me deu a oportunidade de estar aqui, de ter conseguido o que eu consegui. E essa é a gratidão que eu sempre oro e agradeço a Deus por tudo que eu consegui.